Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Você sabe que nós somos família eterna, estamos juntos e não nos largamos por nada, né? Nós temos um compromisso com o outro, nós temos, não é, uma responsabilidade um com o outro. Meus queridos, eu quero nesse vídeo falar alguma coisa sobre o batismo, né? Como que era encarado, o que significava o batismo no mundo antigo. Quando você lê o capítulo 3 de João, não é? Muita gente ainda fica com a pulga atrás da orelha quando a gente fala sobre que o batismo em água ele era para o judeu. Aquele batismo de João, né? Aquele batismo em água que o próprio João disse que era para arrependimento. Presta bem atenção. Em Mateus, no capítulo 3, eu estou aqui com minha Bíblia aberta, fala sobre a história interessante, não é? Em Mateus, no capítulo 3. Quando você estuda mesmo com responsabilidade, que é o nosso dever, estudar, não é? Nós temos João Batista, aonde diz que e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Você está vendo a colocação verbal aqui? Está vendo? É chegado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, quando Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí, a Bíblia vai trazer aqui uma característica de João. Então, lá nos dias de João, conforme está em Mateus 3, a imersão ritual em água, ou seja, aquele batismo, era um forte símbolo religioso e muito usado no judaísmo. Lá naquele judaísmo antigo. Não preciso nem falar que é o judaísmo antigo, né? Então o que acontece? Essa cerimônia, aquela cerimônia, não é? Que era tida como sacramental, ela foi ordenada para representar a publicação e a remoção dos pecados. Quem procurava João eram pecadores. Eram pecadores. Só quem tinha pecado era judeus. Então aquela purificação representava a remoção dos pecados. Muitas das vezes também era usada como rito de iniciação para consagrar uma mudança de estado ou uma conversão. No Antigo Testamento, os ritos de imersão eram associados com a preservação da pureza ritual, especialmente para os sacerdotes, descrito aqui no livro de Levítico, o capítulo, não é? 15, o capítulo também 16, de 4 a 24. Então, durante aquele período, que era feito esses rituais, não é? No Novo Testamento, a água em si e a imersão em água eram, no judaísmo farisaico, os meios primários pelas quais a impureza ritual era afastada. Está vendo a importância de você saber o que significou a morte e a ressurreição de Jesus? Quando João batizava na água, Jesus já tinha morrido? Não. Quando João batizava na água, Jesus já tinha ressuscitado? Também não. Então,
aquele batismo, aquela imersão no judaísmo farisaico, eram os meios primários pelos quais a impureza ritual era afastada. Mas a impureza da onde? Da carne. Era uma lavagem por fora. Mas o batismo em água não lavava ninguém por dentro. A maior prova disso foi que Jesus teve que vir. Deus em forma de filho. Então aqui, em Mateus 15, versículo 2, ali mostra que interrogaram a Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Então, o batismo, ele era praticado pela comunidade essênia, lá de Qumran, como um ato simbólico, pelo qual alguém era feito santo pelas águas do arrependimento. Quem procurava João para ser batizado era quem? Aqui está falando do capítulo 3. Era os judeus. O que João pregava? Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? A ira vindoura que João falava era o quê? O juízo de Deus contra Israel. Então, no século I, depois de Cristo, alguns grupos vinculados ao judaísmo começaram a praticar o batismo de prosélitos, rito que exigia a conversão além da circuncisão dos homens. Só então a pessoa passava pela imersão num banho ritual antes de ser recebido na própria comunidade. Olha que interessante. Não adiantaria nada ser batizado nas águas se não fosse circuncidado. Você está vendo a conexão das coisas? Por que Jesus, de uma vez por todas, desculpa aí, ele veio para aniquilar o pecado? Hebreus 9, 26, João 1, 29 e também Daniel 9 e 24. Então nós temos o seguinte: depois que esse ritual era feito, que exigia a conversão além da circuncisão dos homens, só então a pessoa passava pela imersão no banho ritual antes de ser recebido na comunidade. Então, aquela purificação por imersão em banhos rituais era exigida de todos os judeus, a fim de que preservassem o estado de pureza, sem o qual não poderiam entrar no templo nem participar de suas festas principais. Aonde que está isso? Números, no capítulo 9, versículo 10. João, no capítulo 11, versículo 55. Atos, capítulo 21, 24 ao 27. E Flávio Joséfo, no livro As Guerras dos Judeus, lá nas páginas 1, 11 e 6, ele registra isso. Então, vários tanques rituais judaicos, ou mikvart, no singular, ou milkwerk, foram escavados em Jerusalém, Jericó e em outros lugares. Então, pela lei rabínica, meus queridos, pela lei rabínica, tinham de comportar pelo menos 60 galões de águas, ou 227 litros. Tinha que ser fundo o bastante para imergir o corpo de quem ia ser batizado completamente. Então, no desenvolvimento do cristianismo, o ritual do batismo, ele adquiriu uma importância fundamental.
Então o batismo em água passou a ser o ato simbólico principal, que era exigido por João, aqui no capítulo 3 de Mateus, não é? Durante a sua pregação preparatória lá no deserto, aqui em Mateus 3 e também Marcos 1:4. Então, ele, maiúsculo, foi divinamente, não é, comissionado para esse ato e depois recebeu o epíteto de Batista, que quer dizer o batizador. João Batista, João o batizador. Muita gente não sabe disso, né? Então, nós vamos ver que João o Batista, ele praticava esse ato, não é? Para que pudesse, então, confirmar o arrependimento e a pessoa seria santificada, entre aspas, né, através do batismo. Então João, ele convidava os seus ouvintes ao batismo em água, levando em conta o advento, não é, iminente do juízo de Deus sobre a terra de Israel. Terra nesse caso, né? Terra nesse caso, não era a terra cosmo, não é? Não era, não. Era a terra Aion, ou Colmene, né? Ecolmene, do jeito que nós entendemos e está escrito, não é? Só confirmando aqui, é isso mesmo. Então, meus queridos, esse João, ele convidava as pessoas, porque estava próximo à chegada do juízo de Deus contra Israel. Então, era importante que as pessoas se convertessem. Então, era exigido o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse caso, né? Levando em conta, né, ou levando em conta o advento do juízo que estava para acontecer sobre a terra. Então o batismo, ele evocou imagens proféticas de lavagem com água para perdão, purificação e arrependimento, que eram característicos da era messiânica, não é? Você vai ver isso no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, o livro de Zacarias. Então, já os livros históricos apresentavam o batismo de João como um percussor necessário do ministério público de Jesus, que batizava com o Espírito Santo. Não se esqueça que batismo com o Espírito Santo era capacitação para os discípulos falar em novas línguas, para pregar a mensagem do Evangelho do Reino, e o batismo com fogo era o batismo do juízo que os judeus iriam passar durante o período da grande tribulação. Então, o Jesus ressuscitado, ele sancionou, isso aqui é importante você prestar atenção, o Jesus ressuscitado, ou Cristo ressuscitado, ele sancionou esse ato sacramental como um aspecto importante da convenção, exigindo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. Outros textos do Novo Testamento, ou dos livros históricos, não é? Registram várias ou leves variações nos termos, não é, da fórmula batismal, como em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38 e 10:48, em nome do Senhor Jesus, em Atos 8:16, 19:5, ou simplesmente em Cristo, e Gálatas 3:27, onde fala
o lugar do batismo no cristianismo primitivo ocasionou reflexões contínuas por parte de vários autores, não é, dos livros históricos e também do Novo Testamento. Então, sobre o significado desse ato simbólico. Então, no cânon do Novo Testamento, o batismo era visto como a identificação simbólica do cristão com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É que isso aqui que poucos entendem. Porque não sabe o verdadeiro significado do batismo em água e o verdadeiro significado do batismo na morte e na ressurreição e o verdadeiro significado do batismo de uma nova consciência, não das coisas velhas, dos rituais, do jeito que Pedro fala ali em 1 Pedro 3:21. Então, esse ato, não é? No cânon do Novo Testamento, o batismo foi visto como a identificação simbólica do cristão com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Romanos 6, né? Você vai ver em Colossenses 2:12, pelo qual o crente se torna revestido de Cristo, sendo também um tema ou uma expressão clara do arrependimento diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 21. E esse aqui eu vou ler para você antes de terminar o vídeo. 1 Pedro 3:21. Esse eu vou ler. Então, para quem acha que o batismo em água ainda vale, você está redondamente enganado. Porque o batismo em água era o batismo dos judeus. Dos judeus. E quem procurava João para ser batizado eram judeus que estavam se arrependendo de estar transgredindo a lei de Moisés. Por isso João os advertiu sobre o quê? Sobre o quê? A ira futura. Aí eu te pergunto, você que continua batizando nas águas, é João que manda você batizar na água? Foi Jesus Cristo? Foi o Cristo ressuscitado? Foi o Criador? Então o batismo na água foi antes do juízo de Deus contra Israel. Agora 1 Pedro 3:21. Olha o que interessante que fala aqui, ó. Presta atenção. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. Pedro aqui está se referindo ao batismo de João, batismo na água. Não a remoção da sujeira do corpo, que o batismo na água só lavava por fora. Aí Pedro fala assim, mas, ele usa o advérbio e fala assim, que o advérbio ele substitui, né? Está substituindo uma coisa pela outra. Por isso é bom o mas, esse advérbio. Aí ele fala, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio, está vendo aqui? Esse por meio, você deve entender. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à destra de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Você está entendendo? Está entendendo? Então o batismo em água era o batismo dos judeus. O batismo hoje, para o cristão do século XXI, é você ser batizado não na remoção da sujeira do corpo, mas no seu compromisso com uma boa consciência para com Deus e diante de Deus. Essa preposição, por meio, que é uma preposição, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aí o que Romanos fala?
Paulo ensinou aos crentes romanos. Paulo não ensinou o batismo através da água. Paulo ensinou o batismo na morte e na ressurreição. Aí Pedro já vai mais além e Pedro fala assim, ó, e isso é representado, ele fala assim, ó, verso 20, vou ler o verso 20 também, para você entender melhor. Aqui, ó, verso 20, cadê o verso 20? Aqui, ó. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, preposição, apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas, foram salvos por meio ou através de, é preposição, da água. Tá vendo? Que o dilúvio foi uma espécie de batismo, foram salvos por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Aí, um travessão aqui, porque está separando as coisas. Aí ele fala, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio, travessão, por meio, substituição, por meio da ressurreição, porque é uma pré-posição, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele sujeito os anjos, as autoridades e os poderes. Aí, em outras versões, esse direita está escrito destra, ou seja, destra é o seu lugar de origem, a sua posição de antes que ele tinha. Deus abençoe. Evangelho eterno é isso. Evangelho eterno explica tudo. Evangelho eterno é incrível. Só quem não quer, quem não acredita e quem não confia. Mas nós acreditamos e confiamos. Deus te abençoe e é mais uma pérola do Evangelho eterno aí para você. Tchau, estamos juntos.